Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Celso Deretti, eu sou missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, missionário leigo, hein? E hoje, para aqueles que nos vão assistir pela internet, nós estamos aqui na comunidade CARE, na cidade de São João Batista. Márcio, o que significa CARE? CARE é? Casa de Acolhimento, Restauração e Evangelização. Casa de Acolhimento, Restauração e Evangelização. Ótimo. Muito bem, a comunidade é terapêutica, chama não, né? Não, dentro da linguagem, mas é uma comunidade cristã, né? Exatamente. Aqui, isso que é o mais lindo de tudo, né? Care em inglês é cuidado, né? Sim, exatamente, é Então, care em inglês. Cuidado, Olha. né? Cuidado de Deus conosco. Deus abençoe, viu, Márcia? Márcia, o João está aqui. João, vem cá, João. Eu vou apresentar o João para vocês. João é o fundador, junto com a Márcia, esposa, né? Então é o casal fundador da CARE. Quanto tempo já de CARE aqui, João? Nós já vamos para 6 anos aqui na missão, graças a Deus. 6 anos aqui na missão, né? Fica São João Batista aqui, né? Um lugar muito lindo aqui. E aqui estão os filhos, né? Os filhos da casa. Deus abençoe. Que estão aqui nesse processo de restauração. E hoje eu vou pregar sobre das trevas à luz. Se você tem a Bíblia, você pode pegar a passagem, primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento, 1 Pedro, já quase no final da Bíblia lá, bem no finalzinho, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 até A gente começa do 3 até o 5. 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 até o 5. Depois eu vou citar outras passagens aqui, certo? Bom, aqui nós temos a Capela São Pedro, aqui perto, né? A Capela São Pedro, então tem tudo a ver com a comunidade CARE, né? Vocês lembram que Pedro ele foi o primeiro Papa, né? O primeiro Papa da nossa amada Igreja Católica, Apostólica, Romana, única igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, onde tem a plenitude da verdade. Não há outra igreja. A única igreja fundada por Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus fundou uma só igreja, a lavoura de Deus. E então, 1 Pedro 1 diz o seguinte, 3 até o 5. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Repete comigo, todo mundo. Reservada para vós nos céus. De novo, reservada para vós nos céus. Terceira vez. Reservada para vós nos céus. Agora você vai dizer para mim. Reservada para mim nos céus. Amém? Agora, para vós que sois guardados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Por causa da vossa fé. Da vossa fé. Para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, deixa eu falar aqui uma coisa bem clara e bem diretamente. Veja só, quando você nasceu,
no preciso, exato momento da sua concepção, Deus te dotou, a mim, a você, a cada um de nós, com uma alma imortal. Significa o quê? Que a nossa alma, ela existirá para sempre. Então, nenhuma pessoa é capaz de mudar isso. Então, é inútil, por exemplo, a pessoa achar que não, eu vou me suicidar, que aí pronto, eu deixo de existir. Isso está totalmente errado, enganoso. A alma da pessoa, ela é uma alma imortal. Ela existe para sempre. Ela nunca deixará de existir. E a questão é que esta alma habita num corpo. Correto? Um corpo que? Corruptível. Tanto assim que você tinha 18 anos, 17, você era totalmente diferente do que você é hoje. Não é? O corpo ele vai entrando num processo de falência ao longo dos anos, não é? De falência. E vai chegar o dia que essa falência vai resultar em quê? No dia da nossa morte. E o corpo vai ser depositado num túmulo. Vai ser 7 palmos debaixo da terra. E ali os vermes vão se deliciar com a nossa carne, não é? Seremos comida para os vermes. Decomposição do corpo. Certo? Isso é inevitável. Não adianta. A morte, ela é salário do pecado. A Bíblia, o homem, olha só. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou no jardim do Éden, o homem, ele era de uma natureza mortal, mas ele não estava destinado à morte, desde que, se ele permanecesse na obediência, na confiança em Deus, ele não experimentaria a morte. Agora lembra aquilo que Deus advertiu os nossos primeiros pais, não comam do fruto da árvore, do meio do jardim, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês vão morrer. E claro, aí nós conhecemos todo o relato de Gênesis 3, a serpente, Satanás, o coisa ruim, o chifrudo, ele vem e ele seduz os nossos primeiros pais. Correto? Assim como o demônio manda pessoas para os seduzir para o erro, né? Quando você entrou nesse mundo de erro, não foi alguém que seduziu você? Foi ou não foi? Sim. Então, quando eu entro no mundo de erro, não é alguém que me seduz? É alguém normalmente enviado pelo diabo. O diabo, ele é o sedutor, ele é o tentador. Certo? Ele é aquele que se atravessa, se atira no meio do plano de Deus, plano de amor, de salvação, e ele seduz para nos desviar do caminho reto, da paz, da alegria, da intimidade com Deus. E veja, ali, os nossos primeiros pais, eles tinham tudo. Tinham absolutamente tudo, não faltava nada. Deus caminhava com eles na brisa da tarde. Imagina um negócio desse, né? Imagina um trem desse, né? Deus caminhava com Adão e Eva. Eles iam debaixo de uma árvore, comiam junto frutos ali, que coisa impressionante. E aí vem o sedutor, e olha só, o sedutor que nunca tinha dado um copo d'água para Adão e Eva. Certo? Ele vem e ele passa a conversa em Adão e Eva, seduz e os coloca contra Deus. E ele infecta o coração dos nossos primeiros pais com o vírus da desconfiança contra Deus. Correto? E eles passam a desobedecer a voz de Deus. Eles acham que Deus está retendo algo, está escondendo algo que não quer partilhar com eles, que seria o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus havia advertido, vocês não comam, porque no dia em que dele comerdes, vocês morrerão. Primeira coisa, meus irmãos, aqui ó, você quer a salvação, você quer ir para esse lugar aqui ó,
que Deus nos reservou aqui, reservada para vós nos céus? Você quer tomar posse daquilo que está reservado para você no céu? Irmãos, confie em Deus. Deus, Ele é veraz. Deus não mente. No dia em que a gente perde a confiança em Deus, nós estamos caminhando para a desgraça, para a ruína. E pode ser uma ruína eterna, no fogo do inferno, meus irmãos. No fogo do inferno. Aí que está o problema. Olha, por isso que eu falei para vocês, quando Adão e Eva desconfiaram de Deus, naquele momento eles começaram a enveredar para o caminho da desgraça, da morte. Certo? E aí, meus irmãos, achando que eles iam ser iguais a Deus, e assim é todo vício, é todo pecado. Ele é sedutor, ele cega a pessoa não enxerga mais nada. Correto? E esquece da palavra de Deus, de que Deus é veraz, de que Deus não mente. Eles que tinham tudo, absolutamente tudo, felizes, totalmente felizes. Veja, irmãos, aqui, olha como o demônio ele é rasteiro, como ele é trapaceiro, como ele é realmente sujeito, é o diabo mesmo, né? É coisa ruim mesmo. Então, por isso que eu estou falando isso, porque a morte entrou no mundo, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Correto? A morte. Então, todos nós vamos experimentar a morte, que é salário do pecado. É salário do pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que realidade terrível. Existe a real possibilidade de você irmos para o inferno. Não é brincadeira, é real. É real. Se nós não andarmos na obediência à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, nós estamos caminhando a passos largos e apressados para o abismo do inferno. E olha, irmãos, o mundo, quantas pessoas estão morrendo agora? Hoje a população mundial já está próximo dos 8 bilhões de seres humanos, né? Existe até um aplicativo que mostra quantas pessoas morrem. É uma contagem, uma coisa incrível. Tem um aplicativo lá que mostra as pessoas que estão morrendo nesse momento, né? A taxa de mortalidade. Queridos, e a maioria, é triste dizer isso, estão indo para o inferno. A maioria. Porque não entenderam não entenderam que aqui esperanças são chamados para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada para vós nos céus. Correto? Reservada para quem? Para mim, para você, nos céus está reservada. Mas se eu não viver pela fé, meus irmãos, se eu não andar na obediência a Deus, eu vou ser condenado ao fogo do inferno. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, certo? Porque existe o poder de Satanás, o poder de Deus e o poder de Satanás. Qual é o poder de Satanás? É o poder da sedução, é o poder da perversão, é o que a gente conhece muito bem, correto? Tanto assim que lá São Paulo, em Atos, depois eu volto aqui para Pedro, lá, você não precisa abrir, mas quando São Paulo ele cai do cavalo e Jesus aparece para ele, isso são palavras de Jesus para São Paulo, viu?
palavras de Jesus que aparecem para Paulo. Deixa eu ver se é o 16 ou o 26. Espera, não, é o 20. Quando ele dá o testemunho da... Aqui, o 26. Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues, mas levanta-te, põe-te em pé. Levanta-te, põe-te em pé. Amém? Amém? Você também não caiu do cavalo aí quando você achava que estava indo assim na boa? Não teve o dia que você caiu do cavalo? Que eu caí do cavalo? Todos nós. Chega o dia que a gente cai do cavalo. Mas o Senhor diz: levanta-te e põe-te de pé. O Senhor está dizendo isso para você agora. Põe-te de pé. Ou seja, para você começar a caminhar na fé. Correto? Caminhar na fé. Põe-te de pé. Pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Agora olha só. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos aos quais agora te envio. Deus quer pegar você que era do meio da droga, do meio do vício, e Deus quer enviar você para esse povo, para resgatar esse povo. Correto? Deus quer fazer de você um ministro, um pregador, um evangelizador, para você ir resgatar. Olha, escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio. Para quê? Olha só. Para abrir-lhes os olhos. Abrir o quê? Os olhos. A fim de que se convertam das trevas à luz. Das trevas à luz. Irmão, hoje está um dia maravilhoso. Filma um pouquinho esse dia lindo. À noite você enxergava alguma coisa dessa beleza? Nada, né, irmão? Mas olha só agora de manhã, os pássaros cantando. Você enxerga a beleza de tudo. Quando a gente está na treva, a gente não enxerga nada da beleza de Deus, do plano de Deus, da vocação a qual Deus nos chama, do chamado de Deus. Mas quando a luz de Deus entra em nossas vidas, nós passamos a ver com os olhos de Deus, né? Amém? Por isso que São Paulo ele diz: rogo ao Pai da glória que abra os olhos dos vossos corações, que abra os olhos dos vossos corações, para que vocês enxerguem a herança que vos está reservada, a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. Efésios. São Paulo ora para que Deus abra os olhos do nosso coração. E aqui, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Amém? Amém. Quando Jesus endireita uma mulher encurvada, acho que é Lucas 13, se eu não me engano, ele endireita uma mulher encurvada, e aí os fariseus lá reclamaram que era dia de sábado e tal. Diz: esta mulher que Satanás paralisava há 18 anos não deveria ser liberta no dia de sábado? Veja, era Satanás que paralisava aquela mulher. E Jesus vem e endireita. Irmãos, você estava paralisado, Jesus está aqui para endireitar a tua vida, endireitar a tua mente, endireitar a tua saúde, a tua família, o teu ministério. E hoje é esse dia. Hoje é o dia da nossa salvação. Jesus quer nos libertar do poder de Satanás, da mentalidade velha, antiga, de pecado, de vício, de autodestruição. E o Senhor quer nos endireitar, colocar ordem na nossa vida, certo? O reino da divina vontade, ele é sustentado por 3 pilares. Existe o reino da humana vontade, em que a gente vive só para satisfazer a nossa humana vontade, carnal, e o reino da divina vontade, quando nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Correto? Aí as rédeas da vida, da nossa vida, estão agora nas mãos do Espírito Santo.
Então nós estamos agora no reino da divina vontade. E no reino da divina vontade tem 3 pilares, que é o lugar, a ordem e o propósito. Correto? Deus quer que você esteja no lugar que Ele planejou para você, na ordem e no propósito. Correto, irmãos? E o pecado, ele vem e bagunça tudo isso, é igual um vírus. O vírus, quando ele entra no corpo, ele nos tira da ordem, do propósito e do lugar, não é verdade? Você já pegou o vírus da gripe? Quando você está prostrado ali pelo vírus da gripe, você já não está no lugar que você deveria estar. Você está no hospital, está na cama, não está fazendo aquilo que você deveria fazer. É ou não é? Você não está na ordem, tudo entra em desordem, a agenda muda, muda tudo, não é verdade? E você não está no propósito, porque um vírus entrou ali. Então é preciso que Deus tire esse vírus do nosso coração, o vírus do pecado. O pecado, ele gera desordem, ele gera desgraça, amargura, tristeza, depressão, angústia, medo. E a pessoa não está no lugar que deveria estar, não está no propósito que deveria estar e não está na ordem que deveria estar. Aí é desordem financeira, é desordem na família, é desordem dentro da igreja, é desordem nos relacionamentos, é desordem na roupa, é desordem em tudo. Não é verdade? Porque não está no reino da divina vontade. O que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles saíram do reino da divina vontade e se estreparam, se lascaram, não é verdade? Não é? Caíram na lábia da serpente e se lascaram. Queridos, Deus quer que você saia deste mundo de trevas, que eu saia e entremos na luz de Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, meus irmãos. Correto? Então você tem que tomar uma decisão hoje. Certo? Aqui diz: para que se convertam das trevas à luz. Eu pergunto para você, irmão, qual é o trabalho de Jesus? Qual foi o trabalho de Jesus? Nos salvar, correto? Jesus deu a sua vida na cruz, aquele cancelou na cruz o documento cujas prescrições nos condenavam. Cancelou minha culpa, sua. Todo o meu pecado, todo o seu pecado foi aqui lavado no sangue de Jesus. Correto? Jesus perdoou todos os nossos pecados aqui. Ele é o Redentor. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É nos guardar pelo poder de Deus, como a gente leu lá, que somos guardados pelo poder de Deus, é nos dar força, poder para vencer o inimigo dentro de nós, que é a concupiscência, o inimigo à nossa volta, que é a mentalidade deste mundo, e o inimigo acima de nós, que é o demônio. Correto? Por isso que nós temos espírito para vencer esse combate árduo. O mundo, meus irmãos, não é uma Disneylândia, não é um Beto Carreiro World, né? O mundo é um campo de batalha, é uma luta árdua. E o homem velho, o homem pecador, ele só morre na missa de 7º dia. Você sabia? Por isso que põe a pessoa, quando está ali no caixão, tem um tercinho amarrando a mão da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ainda pode ali roubar um celular para assistir um vídeo pornográfico ali no caixão. Deixa amarra a mão do sujeito, um terço. Não é? Agora, o trabalho do Espírito Santo é nos santificar. E qual é o meu trabalho? Qual é a minha responsabilidade? É me converter. Amém? Certo? Eu posso converter você? Eu não. Eu não posso pegar você pela goela, né? E forçar você a se converter. Não tem como. Tem hora que dá vontade. Então, é uma decisão sua. Você tem que escolher. No dia da sua morte, meu irmão, no dia da minha morte,
Eu tenho que escolher onde é que eu quero passar a eternidade, no céu ou no inferno. Você sabe que a misericórdia de Deus, aqui ó, para que pela fé em mim recebam o quê? O perdão dos pecados. Receba o quê? O perdão dos pecados. Pela fé em mim recebam o perdão dos pecados. Quem é que está falando? Jesus. Pela fé em mim recebam o perdão dos pecados. Porque se eu morrer em pecado mortal, meus irmãos, eu vou para o inferno direto. Está no catecismo. Uma pessoa que morre em pecado mortal, imediatamente ela é condenada ao fogo do inferno. Por toda a eternidade. Para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Aquela herança lá que está reservada para nós, que abraçamos a fé. Então a fé, para que pela fé em mim recebam o perdão dos pecados. Então a fé, ela gera em mim uma conversão. Se a pessoa diz, eu tenho fé, mas a pessoa vive no pecado, persevera, ela não recua do pecado até o último dia da sua vida, isso não é fé, isso é superstição. Correto? Fé é eu morrer para o pecado. São Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Isso é fé. Tem muita gente que vive de devocionalismos. Tem as suas devoções, mas vive uma vida devassa, uma vida de erro, de vício, de pecado. Não se converte. Está caminhando para o fogo do inferno. Fé é eu submeter a minha memória, a minha liberdade, a minha inteligência, a minha vontade ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, meus irmãos, isso exige de nós morte. Morte. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida, quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, vai salvá-la. Correto? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Se perder a sua alma. Olha, os meus parentes, eles são fumicultores, né? Enfim, mas eles plantam fumo. Eu plantava na época, né? E aí, você sabe que o fumo precisa ser secado, né? Depois, né? Numa estufa. E um dia eu passei na frente de uma estufa, e as estufas são alimentadas por toras, né? Não é nem madeirinha, é toras, né? Pedaços de toras. E eu olhei umas labaredas tão medonhas dentro daquela estufa, no forno, eu fiquei tremendo, porque Jesus falou assim, céus, esse fogo aqui é refrigério perto do fogo do inferno. Viu? Olha, o seu João, traz para mim a minha pasta. Não, dentro da pasta ali, procura ali, tem o Santa Faustina. Pode tirar ali o Diário de Santa Faustina? Procura para mim ali, seu João. Eu acho que está nessa parte maior aqui. É o Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, vocês conhecem Obrigado, meu irmão. Vocês conhecem Santa Faustina Kowalska, o terço da Divina Misericórdia, das 3 horas da tarde, né? E Santa Faustina, ela teve a visão do inferno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puxa vida, e agora? Onde é que está? Ver se eu consigo achar aqui. Era 742.
ela teve a visão do inferno. Mas depois eu vou ver se eu consigo achar. Aqui é o Diário de Santa Faustina. Mas depois você pode procurar na internet a visão. Vê se acha ali qual é o parágrafo, Bárcia, por favor. Visão do Inferno, Santa Faustina Kowalska. Vê se acha qual é o parágrafo do diário ali. E ela teve a visão do inferno, tudo que acontece com uma alma que é condenada. É algo terrível, meus irmãos, algo terrível. É algo que é algo medonho mesmo. Algo que as pessoas realmente não estão levando a sério. Porque aqui diz, olha, Jesus diz para que vocês, para que se convertam, né, das trevas à luz. Qual é a luz que fala aqui? A luz do Evangelho. Certo, irmãos? A luz da Palavra de Deus. Eu pergunto, o que o Salmo, lá o Salmo 118 fala? Luz para os meus passos é a tua palavra, Senhor. Repete comigo, por favor. Luz para os meus passos é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Queridos, você está tentado, você está atormentado pelo demônio, pela tentação do vício. Abre a palavra. Deus, a palavra de Deus é a espada do Espírito. E por que é a espada do Espírito? Porque ela separa, ela corta aquilo que é infectado pelo vírus, correto? Ela corta, separa aquilo que está matando a gente, que está... O médico, quando ele percebe que uma parte do corpo está infectada, ele não corta fora um tumor ou um cisto, para que não infecte o corpo inteiro? Então, se você não tem intimidade com a palavra, irmãos, você está totalmente vulnerável à voz do demônio, porque você não conhece a verdade. Você não sabe quem você é, você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é o diabo, você não conhece o mecanismo do pecado. E aí você se torna um joguete nas mãos do demônio, porque você não conhece a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser uma pessoa livre? Você precisa conhecer a verdade e a ela se submeter. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conseguiu achar? O parágrafo não, somente o que diz. Não fala ali? Então traz para mim aqui, por favor, Márcia. Eu vou ler para vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui tem o parágrafo também. Vamos lá. Bom, aqui tem, vamos lá então, sobre o inferno. Hoje conduzida por um anjo, Santa Faustina, né, escrevendo, está aqui no diário. Fui levado às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão? O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. É a perda de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto ele pode ser achado, encontrado. Onde é que você encontra Deus, meus irmãos? Você encontra Deus na sua palavra, no confessionário. Você sabe que o confessionário é o tribunal da misericórdia de Deus. Correto? É o único tribunal do mundo onde quem se declara culpado é absolvido. E o mais interessante aqui fechou o celular aqui, mas nós vamos abrir, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vamos lá então. A gente não pode fechar, isso, já descobri a senha aqui, obrigado. Então aqui,
Então, onde é que se encontra Deus? Se encontra nos sacramentos, na Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o remédio da imortalidade. É o remédio da imortalidade. Eu respeito muito se você é evangélico, mas, irmãos, a teologia protestante que nega a presença real de Jesus na Eucaristia, ela é totalmente mentirosa. Jesus está verdadeiramente presente ali na Eucaristia. É corpo, é sangue de Jesus, é carne de Jesus. Não é um símbolo. Correto? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida. Não terá vida. Tem muitos milagres eucarísticos que comprovam isso, com pesquisa na internet, milagres eucarísticos. Então, onde é que se encontra Deus? Você encontra Deus nas más companhias? É ali, irmãos. As más companhias corrompem. Tem pessoas possuídas pelo demônio, infestadas de demônios, que corrompem. Más companhias corrompem. Você encontra Deus assistindo filme pornográfico? Por que você não pega o celular e assiste pregação? Você encontra Deus aonde, irmãos? Na oração, no confessionário, na palavra, nos retiros, na meditação, no jejum, nas vigílias. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação. Se eu não domar o meu homem carnal, meus irmãos, eu vou para o inferno. Eu preciso domar a minha carne, à base de jejum, à base de vigília, à base de oração, à base de penitência, à base de retiro, à base de palavra de Deus, de sacramento, correto? Eu tenho que entrar pela porta estreita. Que a maioria está entrando pela porta larga. Certo? Ó, descobri a senha aqui, viu? E agora? Olha, então, uma pessoa que vive apartada de Deus aqui na terra, viverá apartada de Deus por toda a eternidade e terá a companhia do demônio. E aqui diz: o segundo, o contínuo remorso da consciência. O remorso é a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. E a pessoa vai olhar todas as oportunidades que ela teve de se converter, de ir à missa, de se confessar, e não aproveitou, deixou a graça passar. Santo Inácio de Loyola diz: cuidado com a graça que passa. Cuidado com a graça que passa. Hoje é só bebedeira, é só churrasco dia e noite, é só shopping, praia, futebol. Não estou dizendo que isso é ruim, eu gosto de churrasco, gosto de futebol, gosto de shopping, gosto de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será dado por acréscimo. As pessoas inverteram. Deus agora é apenas um adorno. Deus não... O mundo declarou a morte de Deus. E como disse o Papa Bento XVI, a declaração da morte de Deus é a declaração da morte do homem, é um ato suicida. Uma pessoa que não vive na intimidade com Deus, ela está morta, é um morto-vivo. Não tem a vida de Deus em si. Por isso que é importante também o batismo, porque uma pessoa que não é batizada, ela não é filha de Deus. Não é filho de Deus, é uma criatura de Deus. Amém? Amém. Que nós nos tornamos herdeiros de Deus pelo batismo. Então, se você não é batizado, tem alguém da sua família, você precisa fazer o possível para a pessoa ser batizada. Correto? A não ser que a pessoa morra na ignorância, não conhece. Deus leva em conta até a ignorância. Mas se nós sabemos da verdade, nós temos que praticar essa verdade. Amém? Amém. E aqui,
Aqui, o terceiro de que esse destino já não mudará nunca. Já pensou, irmão? Não há mais confessionário no inferno, não é mais palavra de Deus, não há mais retiro, não há mais Eucaristia, não muda nunca, nada. Você diz, Senhor, eu vou ficar 1 milhão de anos aqui ajoelhado, fazendo penitência, não muda mais a realidade, não muda mais, viu? Achou aqui? Oh, glória a Deus, obrigado. Ó, vou devolver aqui então. Obrigado. Muito obrigado, viu? Puxa vida, era o 741 e eu fui no 742. Bastava olhar um pouquinho mais para cima, né? É assim, muitas vezes você está olhando no lugar errado, em vez de olhar onde é que está a graça, a gente está com os olhos fixos. Talvez está tão pertinho da gente, né? E a gente está olhando para aquilo que não é resposta. Basta a gente mudar o olhar do coração. Aqui diz... Então, esse destino não mudará nunca. Pensa nisso, irmão. No inferno, não há nada que você possa fazer para mudar a condenação. Não tem mais volta. Igual quando as pessoas... Lembra do dilúvio? Lembra da Arca de Moisés? Da Arca de Noé, isso. Lembra da Arca de Noé? Aí Noé pregou, chamou a conversão, todo mundo ria dele, esse cara, meu Deus, construindo uma arca no alto, numa colina, o cara surtou, pirou, né? Aí quando veio o dilúvio, Deus fechou a porta. Quem é que fechou a porta da arca? Deus. Foi Noé ou foi Deus? Deus. Foi Deus. E todos os que não entraram morreram afogados, porque recusaram o chamado de Deus. Irmão, se você não entrar pela porta da fé, Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar será salvo, encontrará pastagem. Não brinque com a tua salvação, meu irmão. Não brinque. É muito sério. Imagina, não tem mais volta uma pessoa que é condenada. Não tem mais volta. Misericórdia, Senhor. E aqui, a contínua companhia do demônio. Já pensou um negócio desse, irmão? Já pensou você no seu quarto, um bicho medonho lá, um cão medonho, rosnando para você se você acordasse de noite? E a pessoa que está no inferno vai ter a companhia do demônio por toda a eternidade. E vai ser ridicularizado. O demônio vai ridicularizar. Você deu crédito para mim, não é? Igual o sujeito que morreu, chegou na porta do céu. E São Pedro disse assim, muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. O sujeito olhou assim e lembrou que alguém falou assim para ele, o céu é um lugar muito chato, o inferno deve ser bem mais divertido. Ele falou, São Pedro, eu queria pedir um último favor antes de entrar no céu, eu queria conhecer o inferno. São Pedro, tem certeza? Não, eu quero ir lá conhecer, só para ver como é que é. Tá bom, pode ir. Aí quando chegou lá, foi recebido com churrasco, com farra, mulherada, era só festa, era droga correndo solta, tudo que era espécie de droga, de bebida, de vícios, de perversões. Era realmente assim, o império, né, do mal, do pecado, né, dos vícios, o império dos sentidos. E é aqui o negócio. Por toda a eternidade vou viver essas delícias da carne. E voltou correndo lá para São Pedro. Peço perdão, mas eu vou fazer, eu quero ir lá para o inferno porque o negócio é bom demais. O trem é bom demais lá embaixo. E aí, tá bom. Foi lá. Quando chegou, bateu na porta lá, abriu e já uns demônios arrastaram ele caiu num tanque de fogo e já começaram a espetar ele, a cortar, retalhar.
e dar uivo, gritos, terrores, torturas, enxofre. Ei, ô diabo, como é que você faz um negócio desse comigo? Acabei de sair daqui, era só festa. O diabo disse, não, você veio aqui como turista, mas os residentes nós tratamos desse jeito. Cuidado, irmãos, com a voz do demônio, a voz sedutora do demônio, o tentador. Cuidado. Ele quer a nossa condenação. Ele quer nos arrastar para o fogo do inferno. E aqui diz, o desespero, o ódio a Deus, maldições, blasfêmias, são tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento distingue-se do outro. Uma pessoa que vive, por exemplo, caluniando, difamando, murmurando o tempo todo, blasfemando, será atormentada na língua por toda a eternidade. Os vermes vão cobrir a pessoa, vão se alimentar da pessoa. Terrível, meus irmãos. Infelizmente, hoje se fala muito da misericórdia de Deus, né? Se fala do amor de Deus, mas não se fala da necessidade de se abrir essa misericórdia. Eu concordo. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele conhece tudo, ele está em tudo e ele pode tudo. Mas o maior atributo de Deus é a sua insondável misericórdia. Correto? Por isso que a igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado que eu não me arrependo e não confesso a um padre. E cuidado novamente com a teologia protestante, que diz que basta eu me confessar diretamente com Deus. Isso é uma falácia, é uma mentira grossa, cabeluda. De onde é que saiu isso? Jesus aparece no dia da Páscoa para os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem serão retidos. Eu me confessei ontem eu fui lá me confessar com o frei lá da minha paróquia. Não caia nessa mentira. Para haver perdão dos pecados é condição sine qua non, sem a qual não existe perdão. Acusar os meus pecados a um sacerdote, porque o sacerdote age in persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha? Ué, interessante, né? Quando a gente peca, a gente tem vergonha? O sujeito que adultera não sai contando para todo mundo, dormi com aquela, peguei aquela, não é assim que fala? Ah? Ah, não é? Os caras que roubam banco, que assassinam, eles não vão fazer um churrasco depois para comemorar e filmam lá o dinheiro roubado, não é assim? Porque o demônio, quando faz a gente pecar, ele tira toda a vergonha. E na hora da gente confessar, ele enche a pessoa de vergonha. Porque ele quer a nossa condenação. Lembre-se, irmãos, você só tem uma vida para receber o perdão dos teus pecados. Uma vida só, depois da morte não há mais possibilidade de se confessar. Onde é que você vai encontrar um confessionário depois da sua morte? Onde, irmãos? Onde? Me fala. Onde é que você vai encontrar uma missa, um retiro, uma vigília? Agora, fiquei extremamente feliz aqui. O seu João, faz 2 anos, levou todo mundo aqui, né? Os que estavam aqui, né? Para uma vigília, a gente filma um pouquinho a turma ali. Ficamos da meia-noite às 6 da manhã adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento.
E agora, dia 25, nós faremos a nossa 29ª vigília de adoração, da meia-noite às 6 da manhã, lá na Igreja São Sebastião, em Balneário Camboriú. O Santíssimo exposto sobre o altar, o Senhor do céu e da terra. Agora eu pergunto, depois da morte, tem mais vigília? Querido, se você está tão podre por dentro, que se eu estou tão podre por dentro, a ponto de me parecer como um cadáver em decomposição, ainda há esperança. Amém? Amém. Desde que haja arrependimento. E aqui está. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas escute. Como dizem os meus parentes, escute. Certo? Se aprecata. A misericórdia de Deus por si mesma não nos salva. Nem o amor de Deus pode me salvar. Sem arrependimento, não há salvação. Sem o arrependimento, sem o reconhecimento dos meus pecados, sem a confissão dos meus pecados a um padre, sem o rompimento, não há salvação. Eu serei condenado ao fogo do inferno. Infelizmente, igual um sujeito. O sujeito tem uma doença terminal. Sabe que vai morrer. Como é que diz? Chama a família, porque daqui a 30 dias, do máximo 30 dias para essa pessoa. Correto? Pode se despedir. Correto? Pode tirar o dinheiro debaixo do colchão e distribui. Aí de repente vem a notícia. Foi encontrada a cura. Certo? Foi encontrada a cura. Aí vem a notícia, todo mundo corre. Meu filho, minha filha, encontraram uma cura para a tua doença. Mas eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento. Não, mas olha, mais uma boa notícia. Tem uma pessoa que vai pagar todo o tratamento, toda a internação, todo o medicamento, e a pessoa diz, eu não quero. Eu não quero. O que vai acontecer? Morte certa. Se eu não quero me converter, meu irmão, nem Deus consegue te converter. Preciso humildade. Nós somos pó e cinza. Eu pergunto, você tem poder sobre a morte? Você tem? Você tem poder sobre o dia da sua morte? Você tem, meu irmão? Eu tenho? Ninguém tem. E o problema é que a morte é salário do pecado. E se eu não tiver alguém que me livre do poder do pecado, do poder do demônio, do poder da morte, eu estou condenado. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Você quer viver para sempre, irmão? Você quer viver para sempre no céu? Se converta. Tome uma decisão de romper com todo o pecado. Olha, o céu. Lembra que a gente leu ali? 1 Pedro? Para a herança que está reservada para quem? Para mim nos céus. Existe uma herança. Pensa no céu, meu irmão. Pensa. No céu não há mais morte. Não há mais boleto para pagar. Não há mais demônio para atormentar a pessoa. Não tem mais a concupiscência. Não tem mais pernilongo. Não tem mais barato. Não tem mais político corrupto. Não tem mais dor, luto, lágrima, é só felicidade. E nós seremos revestidos de um corpo glorioso. Nós seremos divinizados, meus irmãos, divinizados. Veja, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos tirado.
Por isso que na oração eucarística da missa de ontem, lá na minha paróquia, Jesus veio restaurar, diz a oração, e Jesus veio restaurar aquilo que o pecado fizera perder. Como é que é o nome dessa comunidade aqui? Care. Como é que é, Márcia? Casa de acolhimento. Restauração. Como é que acontece essa restauração? Por Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, aqui, para vós que sois guardados pelo poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Poder do Espírito Santo. Por causa da vossa fé, para a salvação, não para a condenação. Deus, a vontade de Deus, isso São Paulo escreve a Timóteo, né? A vontade de Deus, Timóteo capítulo 1, versículos 2. Não, 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos incluem você, cada um de nós aqui. Eu, você. A vontade de Deus. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele cancelou a minha e a sua culpa, mas eu posso, meus irmãos, simplesmente jogar no lixo isso, dizer, não quero, muito obrigado, eu quero morar com o demônio por toda a eternidade. E Jesus diz, ele veio restaurar o quê? A glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. E quando Jesus ele ascende ao céu, no dia da ascensão, ele abre para todos nós, filhos de Adão, os miseráveis filhos de Adão, agora as portas do céu que estavam fechadas. Pensa nisso. Jesus abre as portas do céu que estavam fechadas. E por isso agora nós nos tornamos herdeiros da glória de Deus. Seremos coroados de glória por toda a eternidade. Por toda a... Quanto é que dura a eternidade, meus irmãos? Hã? Sabe qual é o material mais duro que existe no universo? É o diamante, correto? Natural, né? Você imagina um diamante do tamanho da Terra, do globo terrestre, certo? Um diamante. Material mais duro que existe. Aí um dia perguntaram um pregador, quanto é que dura a eternidade? Daí ele falou, imagina então um diamante do tamanho do globo terrestre. A cada 1 trilhão de anos vem um passarinho e dá uma bicadinha. Quando esse passarinho conseguir desvanecer, fazer desaparecer esse diamante, aí é o começo da eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Qual foi o preço que Jesus pagou? A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço, correto? Éramos reféns do demônio. Nós éramos reféns do demônio. Não tem agora o pessoal que é refém lá dos terroristas? Hã? E os terroristas, claro, eles tratam ele com filé mignon, com picanha, é isso, né? Tratam com danoninho, chocolate suíço, cafezinho toda hora, é isso? Eles são maltratados, são ameaçados, até mortos pelos terroristas. Éramos reféns do demônio. E Jesus nos resgata desse inferno, derramando o quê? O seu sangue na cruz. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu lembro uma vez eu fui no banco, pedi um aumento no meu limite de cartão de crédito.
Aí o gerente, claro, sutilmente diz, olha, mas a gente queria oferecer um produto para você aqui. Ah, o que tem aí então? Né? Tenho seguro de vida. E tá, e qual é o valor da pólice? Se eu morrer, quanto é que vocês vão pagar pela minha vida? Ah, é R$5.000. Eu digo, o quê? Eu falei assim, Jesus me comprou pelo preço do seu sangue, agora vocês querem me vender por R$5.000? Querem me vender para a morte por 5? Lembro também, aí tinha um amigo meu que ele chegou um dia lá onde eu estava e chegou, Celso, estou muito feliz. O que foi? Na hora que eu vi um Brasília todo arrebentado lá no estacionamento, caindo aos pedaços, e atrás tinha um adesivo, propriedade de Jesus. Aí eu falei assim, olha, se Jesus que é Jesus, tem um carro todo caindo aos pedaços, então o meu é um BMW. Mas, irmãos, não importa o teu estado, você é propriedade de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. Por isso que a Bíblia diz, glorificai a Deus nos vossos corpos. O Senhor Jesus te tirou das garras do demônio, te libertou do poder de Satanás, do poder da morte, abriu para você a porta da eternidade. Você tem que escolher, irmão. E aqui diz, São Pedro diz, cingi-os, portanto, os vossos rins, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Amém? Você está triste porque o seu time não vai ficar campeão? O que tem a ver isso, irmão? Hã? Que isso vai mudar na tua eternidade? E se ele for campeão, o que isso vai mudar na sua vida? Ah, você está triste que você nunca vai... Ah, eu já perdi a esperança de comprar um BMW. Mas o que isso vai mudar na sua vida, irmão? Que isso vai mudar? Vai mudar o rumo da sua eternidade? Se você andar de Fusca, andar de BMW, isso vai mudar o destino eterno da sua... O BMW pode ser até que a pessoa usa para seduzir os outros, para levar para um motel e depois ir para o inferno, né? Que a história se repete, né? A pessoa nasce pobre, luta, trabalha, abre um comércio, abre uma indústria, fica rica e abandona, dá um pé na bunda de Deus e começa a uma devassidão, já compra apartamento para amante, já se envolve em tudo que é espécie de droga, de vício, de perversão e quer ir para o céu, não é? Por isso que Jesus é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com a sedução. Nós temos 3 grandes ídolos que arrastam as almas para o inferno. É o poder, é o sexo e é o dinheiro. São os ídolos que tomaram o lugar de Deus na sociedade hoje. O poder, por causa do poder as pessoas estão se matando, guerras por tudo que é lado, brigas dentro da igreja por causa de poder. Por causa do sexo, olha o que está acontecendo no mundo. A perversão sexual, a inversão dos sexos, a devassidão generalizada, pais estuprando as filhas, a traição, o adultério, a pornografia. Hoje criança de 3 anos tem acesso a vídeos pornográficos. E querem ir para o céu, não é? Querem ir para o céu. Namorados, ninguém mais casa, né? Ninguém mais casa. E todo mundo quer ir para o céu. Sacerdotes querem, os príncipes da igreja, né? Que é uma honra
Meu Deus, se eu tivesse vocação para o sacerdócio, eu dava pulo dia e noite. Ficava um ano só de joelhos agradecendo a Deus. Mas muitos sacerdotes estão vivendo uma vida dupla, profanando o sacerdócio, vilipendiando o nome de Deus, o nome da igreja. Terrível. Por isso que diz aqui, colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Que dia que é esse? A segunda vinda de Jesus. E pelo andar da carruagem, o juiz está às portas, irmãos. Não vai demorar muito, não. Não sei se o mundo dura até 2050. Colocai toda a vossa esperança, que tudo que você tem, o meu iPhone, o meu carro, tudo isso me será tirado, a minha saúde será tirada, a minha família aqui na terra, a minha fama, a minha fortuna, tudo, os meus diplomas, só vai permanecer o bem, a minha santidade, irmãos, porque diz a palavra, aquilo que a gente vê é passageiro, o eterno é invisível. Amém? Por isso Jesus diz, acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela é iminente, meus irmãos. Vai ser um dia glorioso para os que viveram a santidade. E vai ser um dia terrível para aqueles que viveram uma vida de pecado e não se arrependeram. Um dia terrível. O dia da condenação. Porque Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Mateus 25. E vai dizer, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aí seguem todas as obras de misericórdia. Não é? E vai dizer para os cabritos, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, o inferno não foi preparado para uma alma humana. É uma escolha. Foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Eu escolho ir para o inferno. Porque o inferno não foi preparado para uma alma humana. É uma escolha minha. Aqui diz, a maneira de filhos obedientes. Vocês são chamados de filhos aqui, não é? A maneira de filhos obedientes. Não rebeldes, não orgulhosos. Já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. Eu sei que muitos aqui entraram no mundo do vício por ignorância. Não conheciam o demônio, não conheciam a palavra, e você entrou numa furada, numa roubada. E eu entrei também, todo mundo já entrou. Não digo todo mundo, mas a grande maioria. Não vos amo aos desejos que tinham antes no tempo da vossa... A exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Amém? E aqui já vem outra mentira da teologia protestante. Nós não acreditamos em santos, mas está aqui, ó, sede santos! Porque eu sou santo. Outro erro terrível, diabólico da teologia protestante, que rejeita os santos. Não caia nessas mentiras, esses falsos profetas que pregam mentiras. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados. Lembra dos reféns? O refém, para ser resgatado, precisa ser pago um resgate. Fosses resgatados da vossa vã maneira de viver,
Eu pergunto para você, o que o vício trouxe para a sua vida, para a minha vida? Só trouxe amargura, tristeza, desgraça, depressão, briga na família, desgraceira total. Certo ou errado? É a nossa maneira vã de viver. Mas se fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Amém? E esse sangue de Cristo está aqui hoje para lavar os teus pecados. Para nos livrar de todas as obras mortas, irmãos. De toda a imundície do corpo e do espírito. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por amor de vós. Por o quê? Por amor. Deus tanto amou o mundo. João 3,16, conhece de cor essa passagem? Todo mundo tem que saber de cor, pelo menos esse versículo. João 3,16. Deus tanto amou, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que crer não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Olha o amor de Deus por você, por mim. Quando éramos inimigos de Deus, Deus manda o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Quando você estava ali neste mundo de crime, de droga, você tinha muitos inimigos, não tinha? Eu pergunto, você estaria disposto a dar a vida do seu filho para salvar um inimigo seu? Você estaria disposto a isso? Para salvar um inimigo? Por exemplo, se tivesse um sujeito que falasse assim para ti, olha, você está me devendo, ou se fosse um inimigo seu, né? E o cara estivesse devendo para outro, e o outro fala assim, olha, você está me devendo, mas para mim poupar a tua vida, eu quero a vida daquela pessoa em sacrifício. Aí eu vou poupar a tua vida. Você faria isso? Você daria o teu filho para poupar a vida de um inimigo? Nós éramos inimigos de Deus, Deus manda o seu filho para nos salvar. Para nos resgatar do poder do demônio, para nos libertar do poder da morte e para abrir para nós as portas da eternidade. Irmãos, aqui fala a palavra de Deus, diz aqui, vós, porém, sois uma raça escolhida. Você aqui, irmão, você não é da raça da serpente. Você é uma raça escolhida por Deus. Você não é da raça da serpente. Sois uma raça escolhida. 1 Pedro 2, 9. Um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Adquirido para Deus, pelo sangue de Jesus. Você foi adquirido para Deus. Adquirido para Deus. A fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Das trevas vos chamou o quê? A sua luz maravilhosa.
Irmãos, se você sabe imagina, tinha um cachorrinho ali, né? Não sei onde é que está ali o bichinho. Mas vai que você joga um osso ali, né? Alguém joga um osso ali, descarnado. O cachorro mete os dentes ali, daí você fica com pena, aí você vai lá e compra um filé mignon, aí você chega perto do cachorro e o cachorro começa a rosnar para você, né? Começa a rosnar e você tenta ali e o cachorro nem olha para você, ele acha que você está ali para tirar o osso e você está ali para dar o quê? O filé mignon para ele. E nós somos muitas vezes assim. Deus, ele se aproxima de nós, quer dar uma vida nova, abundância. Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E nós ficamos rosnando ali, agrudado no osso do pecado, do vício, e não percebemos essa luz maravilhosa a qual nós somos chamados. Grudado no osso, vivemos uma vida infeliz, né? Porque somos orgulhosos, rebeldes, teimosos, soberbos. Misericórdia, Senhor. Olha, vós que outrora não eres seu povo, mas agora sois povo de Deus, vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Eu volto a dizer para vocês, meus irmãos, Santa Faustina, ela diz que, embora Jesus revelando, né, para Santa Faustina, diz que embora, mesmo que a alma de uma pessoa se pareça com um cadáver em decomposição, e tudo pareça perdido, Deus não olha as coisas dessa maneira. Há esperança. Há esperança. Não existe, aos olhos de Deus, não existe caso perdido. Você não é um caso perdido aos olhos de Deus. Irmãos, existe esperança? Existe esperança, existe perdão. Deus, olha só que coisa incrível. Jesus, ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que se desgarrou, e olha só a expressão, até encontrá-la. Como? Até encontrá-la. Ele não fala assim, a Bíblia não fala assim, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu para encontrá-la. Não? Até encontrá-la. O que significa até? Que enquanto ele não encontrar, ele não vai desistir. Amém? Deus jamais vai desistir de você. Ele vai sempre estar à tua procura. Sempre. Sempre. E olha só. Diz que ele, sendo ele de condição divina, Filipenses capítulo 2, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele não mediu o preço a ser pago para o quê? Para me comprar, para me salvar. Foi obediente até a morte. Até a morte. E morte de cruz, que era uma morte tão vexatória que nenhum cidadão romano podia ser morto na cruz. Você imagina se um familiar seu fosse morto na cruz, como é que ia ser? Como é que você ia se sentir? Vendo um filho pendurado na cruz, retalhado, cuspido, esbofeteado, nu. Como é que você se sentiria? Um irmão seu. E quem era Jesus? Deus. Quem é Jesus? Deus, quem é que morreu na cruz por você? Deus morreu. Deus que se fez homem para me salvar, para te salvar, para cancelar a minha culpa. Irmão, e qual é a minha resposta a este amor? Por isso que a Bíblia diz, Apocalipse,
capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Certo? Te darei o quê? A coroa da vida. Queridos, olha, pensa o dia que você morrer, o dia que eu morrer, e a morte está aí, viu? A morte está aí, está numa esquina aí, e ela não pede licença, não pede quem você é, não. Mas, irmãos, o dia que a gente morrer, e se a gente morrer em Cristo, porque diz a palavra, de agora em diante, Romanos capítulo 8, versículo 1, de agora em diante não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Correto? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O dia que eu morrer, uma vida de santidade, e aí a minha alma se desprende do corpo, e diante de mim aparece um portão de ouro de 100 mil quilômetros de altura, e aquele portão se abre, meus irmãos, e aí aparece um território de beleza inefável, e os anjos, todos os anjos com trombetas tocando, e todo o teu nome vai ser proclamado no céu inteiro. Chegou mais um santo, e vai ter uma liturgia celeste, um ritual, e o próprio Jesus vai coroar você com uma coroa de glória. Você vai ser revestido de vestes de glória. E por toda a eternidade, meus irmãos, você vai ver a glória de Deus. Por toda a eternidade. Você vai ter delícias. A Bíblia fala em torrentes de delícias. Torrentes de delícia. Delícias eternas à direita de Deus. Delícias o quê? Eternas. O que é o sofrimento dessa vida comparado com as delícias eternas? Queria dizer uma coisa para você. A Bíblia fala lá, Jesus, né? Jesus, no livro do Apocalipse, diz assim: antes disso aqui, a 2 Pedro, quando ele termina o capítulo, diz: olha, vós, porém, caríssimos, advertidos de antemão, certo? O dia que você morrer, você não pode falar assim para Jesus, eu não posso falar, eu não sabia. Pelo menos eu estou falando para você agora, correto? Então, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, porque quem está de pé, para cair basta estar de pé. Para cair basta o quê? E quanto maior a altura, pior é o tombo, a queda. São Francisco de Assis, já com fama de santidade, já próximo da sua morte, ele dizia: eu ainda posso me perder. Tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza. Da vossa o quê? Firmeza. Levado pelo erro desses homens ímpios. Que homens ímpios? Aqueles que querem nos arrastar para o vício novamente. As más companhias. Este mundo da rede de esgoto de televisão. O mundo da internet, de Hollywood. Esse mundo da ilusão, do pecado. Homens ímpios. Existem homens que têm veneno até na sola dos pés. Homens ímpios, terríveis, que não temem a Deus, que são servos do demônio. Homens ímpios, terrível.
mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Não basta você nascer de novo, é preciso crescer. Você tem um retiro, uma pregação, você é batizado no Espírito Santo. Aqui não estávamos aqui com um casal de americanos há pouco tempo? Não foram batizados no Espírito Santo aqui, todo mundo? Não receberam o Espírito Santo? Mas não basta nascer de novo, é preciso crescer. Crescer. Como é que você cresce na graça? Repito, oração, retiro, pregação, palavra de Deus, leitura, conversa com gente santa, companhias santas, sacramentos, catecismo da igreja, dos santos, né? O Diário de Santa Faustina, tanta coisa para você crescer na graça e no conhecimento. Olha, meus irmãos. Olha o final aqui. Eu vou ler essa parte aqui que é muito importante. Muito importante. Olha só. Apocalipse 20, de 11 em diante. Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro que é o livro da vida. Irmão, meu livro da vida, o seu livro da vida está lá. Está no céu. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. Lá está escrito, cada vídeo pornográfico que eu mando para frente no meu grupo de WhatsApp, está tudo escrito lá. Mas cada oração, cada bondade, cada caridade, cada perdão que eu dou também está escrito lá. Correto? Cada obra de misericórdia está escrito lá. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Certo, irmãos? O mais bacana de tudo é que sempre Deus não nos julga. Existe o trabalhador da primeira e da última hora e todos vão receber o quê? O mesmo salário. Você pode ser o trabalhador da última hora, você vai receber o mesmo salário, irmão. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, congregação da qual faz parte o Papa Francisco, ele perguntava: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Tem aqui o João, né? Filma o João ali, o João Grandão ali, o Isaac. O João que é o fundador com a sua esposa, a Márcia, aqui da obra. O João podia iniciar um bailão, um motel, uma casa de prostituição? Podia ou não podia? Hã? Mas ele decidiu pôr os seus talentos a serviço do reino de Deus. E Deus vai honrá-lo fielmente. Eu pergunto para você, que grandes obras você quer fazer para o reino de Deus? Não estou falando de coisas grandiosas, no sentido assim, aos olhos do mundo. Mas pergunte a si mesmo, o que eu posso, com os meus talentos, com os meus recursos, contribuir para que o nome de Jesus seja amado, glorificado, exaltado na face da terra?
Senhor diz que se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Comece com uma pequenina coisa. A igreja começou algo pequenino. E o próprio Império Romano depois se dobrou à própria igreja. O Império Romano que perseguiu a igreja por mais de 300 anos. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. Olha isso. A segunda morte é essa, o tanque de fogo. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no fogo. Eu fico pensando nesses caras que morrem, esses grandões, famosos, endinheirados, poderosos, né? Que obras essas pessoas apresentam para Deus? Que obras? E Jesus pergunta, meu filho, o que você fez do seu dinheiro, do seu talento, da sua inteligência? Mostra aqui as tuas obras. Traga o livro da vida aqui dessa pessoa. E lá está, a pessoa só usou para envenenar mentes, envenenar corações, se prostituir, roubar, mentir, trapacear, traficar, mandar assassinar. E não se converteu, poderia ter se convertido. Eu trouxe aqui um missionário lá da África, 3 vezes, o Stelatos. Ele cometeu 7 latrocínios, roubo seguido de morte, assassinou 7 pessoas, e hoje ele é coordenador da Renovação Carismática Católica da Tanzânia. Ele foi coordenador nacional e hoje é coordenador lá da capital, Dar es Salaam. E viaja o mundo inteiro pregando, porque ele se converteu. Não estou dizendo que Deus justifica o pecado, mas eu só quero dizer que sempre há a possibilidade da pessoa mudar e começar a servir a Deus. E aqueles que morrem sem se converter, que obras? Esses grandes influenciadores, os artistas, meu Deus, olha a vida desses artistas, que terrível. A maioria vai para o inferno direto. Os atores que pervertem, olha quanta perversão na televisão, na internet. Meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. Quanta perversão. E o dia que estiverem diante do tribunal de Cristo e verem a boca do inferno aberta, e Jesus diz, ide malditos, que terrível, meus irmãos. Que terrível. Porque rejeitaram o amor de Deus, a misericórdia de Deus, pisaram no sangue de Jesus e puseram todos os seus talentos, o seu tempo, o seu dinheiro a serviço da serpente. Por isso que Jesus diz assim, olha só, preste atenção, meu irmão. Preste atenção para que no dia da sua morte, você não possa dizer diante de Jesus, eu não sabia. Se você não sabia, eu estou falando para você agora. Disse ainda, não seres o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, irmão, filho, se você de fato não quer a minha salvação, se você não quer ir para o céu, então assim, aproveita. Vai fundo, vai até as últimas consequências. Não fique aqui acendendo uma vela para mim e uma vela para o diabo. Se você escolher o diabo, sirva com corpo e alma. Mas o justo faça a justiça. E o santo santifique-se ainda mais. E o santo santifique-se
ainda mais. Eu pergunto, de que maneira você pode se santificar ainda mais? Na pureza, na oração, na caridade, na ortodoxia. A santidade, meus irmãos, ela acontece em 3 áreas da nossa vida. Na área da pureza, da caridade e da ortodoxia. A pureza é a castidade, é a modéstia, é manter-se casto, puro, inocente. Aliás, a palavra inocente, ela é muito interessante. Ela vem de inocere. Já ouviu falar uma palavra chamada nocivo? Nocivo? Nocivo é tudo que causa dano, que é nocivo à saúde, a qualquer coisa. Inocere é sem nocividade. Inocente, a inocência ela é poderosa por quê? Porque nos livra daquilo que é nocivo, daquilo que causa dano, que prejudica. Certo? Então, qualquer coisa que é nocivo, o antídoto é a inocência. Correto? Então, a santidade na pureza, a Bíblia diz que não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Você conhece aquela balança que tem 2 bandejas? Daí você coloca o produto e coloca o peso, né? Até a balança acusar ali o peso, certo? Fica equilibrada, né? Então, se você colocar a castidade na bandeja, não há peso que possa se equiparar ao peso da castidade. Não tem. Você pode botar 1 bilhão de quilos, 1 trilhão de quilos, não ergue. A castidade sempre será mais valiosa. Então, cuidado, meus irmãos, em manter a castidade, a pureza, a inocência, que é tão cara aos olhos de Deus. A Bíblia diz que os puros terão um lugar de escol no céu. Você já ouviu a palavra escolta? Escolta? Conhece escolta? Escolta, quem é que faz a escolta? Não são a tropa de elite? Não são os mais preparados, os mais talentosos? Então você será colocado num lugar de escol, ou seja, num lugar de honra no céu, por causa da tua pureza, da tua inocência. Outra área da santidade é a caridade. E São Paulo nos ensina, a caridade é paciente, é bondosa, longânime, tudo perdoa, né? Tudo espera. Caridade, irmãos, ser caridoso, não é fácil, não. Ser caridoso não é brincadeira. É uma luta para a gente ser caridoso. Uma pessoa antipática, uma pessoa que nos causa um mal, a gente ser caridoso, não é brincadeira. Não é brincadeira. Perdoar é difícil demais. Mas é possível. É possível. Que quando a gente perdoa, a gente não está se humilhando para a pessoa, mas estamos nos humilhando para aquele que nos ordenou perdoar, o próprio Jesus. E Jesus diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. E quando você perdoa, Jesus assume a tua causa e ele faz justiça. Ele faz justiça. Aí, e olha que Jesus, ele é justo, ele não deixa passar em branco. A caridade, em todos os sentidos. Ajudar os que precisam. Ver as necessidades dos outros. Você morrer por um momento de lazer para fazer um bem para o outro, isso é uma caridade. E por último, a ortodoxia, nos mantermos fiéis à doutrina da igreja. Por isso que eu falei antes, cuidado com a doutrina protestante, que não tem nada de ortodoxo, tem nada a ver com aquilo que Jesus revelou, nada a ver. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. A igreja foi fundada por Jesus. Então você tem que se manter fiel
a ortodoxia da igreja, aquilo que o magistério da igreja ensina. Correto? Então, por exemplo, anticoncepcional, a igreja aprova ou condena? Condena. É abortivo? O anticoncepcional? Quem está consumindo anticoncepcional está pecando. Eu preciso conhecer o catecismo da igreja. Eu leio todo dia praticamente o catecismo, eu estudo todo dia. Aqui. Eis que veio em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida, e poder entrar na cidade pelas portas, fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quero finalizar, meus irmãos. Quero finalizar com Romanos capítulo 5. Romanos, que é conhecido como o Evangelho da Graça. Tem que ler do começo ao fim. Romanos capítulo 5. Se você puder, leia do começo ao fim. Romanos capítulo 5, olha só que coisa incrível isso aqui. Incrível. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Temos o quê? Paz. Éramos inimigos de Deus, pela fé nós temos paz. Estamos livres da ira de Deus. Porque se nós não estivermos em paz com Deus, sobre nós pesa a ira de Deus. Temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é erro de impressão? Porque tem muita gente que coloca ali por meio de Allan Kardec. A reencarnação, essa mentira. Cuidado! Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia o quê? A glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. A glória de Deus. Todos pecaram e foram privados da glória de Deus, e nós nos gloriamos na esperança de um dia possuir o quê? A glória de Deus. Faça a sua escolha, irmão. Escolha hoje o céu ou o inferno. Você quer viver na glória de Deus? Ou você quer a companhia do demônio por toda a eternidade? No tanque de fogo? Não culpe a Deus, irmãos, pelas tuas escolhas. Se eu hoje colho as amargas consequências do meu pecado, foi minha escolha. Eu escolhi. Deus não tem nada a ver comigo nesse sentido. A Bíblia diz, eu ponho diante de ti o fogo e a água, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Estende a mão para aquilo que tu queres. Amém? Nós queremos hoje escolher a luz. Nós escolhemos a luz. Nós escolhemos a vida eterna. Escolha a vida eterna, meus irmãos. Escolha. Faça essa escolha. Escolha Jesus, escolha a santidade. Escolha a obediência a Deus. Escolha o caminho estreito. Escolha a obediência. Porque se tu creres, Jesus diz, tu verás a glória de Deus. Inclina a tua cabeça. Incline um pouquinho a sua cabeça agora. Senhor Jesus, quero te louvar, Senhor, por essa palavra. Por essa palavra que cura, que restaura, que liberta, que santifica. Senhor, eu quero me arrepender nesse momento, Senhor, de todo o meu pecado, Senhor, que me tornou merecedor do inferno. Eu me arrependo, Senhor, e clamo o teu sangue
precioso. Lava, Senhor, toda imundície do meu corpo, toda imundície do meu espírito. Lava-me, Senhor, com teu sangue, de toda a perversão, de todo modo de viver deste mundo. Senhor Jesus, eu clamo a tua infinita misericórdia sobre a minha miséria. Eu clamo o poder da tua cruz, Senhor, contra todo o poder do demônio que de alguma maneira me mantém cativo. E em nome de Jesus, eu peço, Senhor Jesus, destrói agora, Senhor, toda a obra do demônio em nossas vidas. Destrói todo o poder do demônio com o sopro santo da tua boca, Senhor. Destrói todo espírito de rebelião, de desobediência, de impiedade, de incredulidade, de vício, de perversão, de irreligião. Senhor, livrai-nos, Senhor. Livrai-nos de todo mal. Eu clamo, Senhor, o fogo do alto, e assim como o fogo transforma em tudo aquilo que ele toca, eu peço que o fogo do teu Espírito Santo transforme agora nossos corações, nossas mentes, queimando tudo aquilo que não é do teu reino, que toda a planta que o teu Pai não plantou, Senhor, eu peço agora que o fogo do teu Espírito queima até a raiz, para que nenhum fruto amargo, envenenado, cresça em nosso coração, Senhor. Destrói, Senhor, com teu sangue toda a seiva do pecado, e que a única seiva que corra em nossas veias é a seiva do teu Espírito Santo, Senhor. A seiva da santidade. Eu peço, Senhor, que pelo poder do teu nome, Senhor, os nossos corações se transformem num jardim bem fechado, onde cresçam unicamente árvores de santidade, de caridade, de ortodoxia, de pureza, de inocência. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que o poder do Espírito de Deus, o teu poder desça sobre nós, sobre cada pessoa que me vê na internet, e nos cure, nos restaure, nos liberte de todo o laço do demônio, de vício, de pecado, de sedução. Senhor, transforma a nossa mente, o nosso coração, transforma a nossa vida, cura as nossas emoções, tira do nosso coração, Senhor, toda suspeita contra vós, toda suspeita contra a tua palavra. Extirpa, Senhor, destrói todo vírus de rebelião, de desconfiança contra ti. Senhor, nós escolhemos aqui a santidade, escolhemos a luz, escolhemos a porta estreita. Nós queremos, Senhor, entrar na glória do teu reino. Aquilo que nos está reservado, Senhor, por ti mesmo. Nós nos apropriamos pela fé, Senhor, da glória de Deus, de uma vida eterna, Senhor, em tua presença, onde te adoraremos junto com os anjos, com os santos, por toda a eternidade. Ó Senhor Jesus, dá-nos a graça de um coração humilde, arrependido, rendido a ti, Senhor. Jesus, tem piedade de nós, tem piedade do mundo, Senhor. Quanto pecado, quanta rebelião, quanto vício, quanta ofensa à tua majestade infinita. Senhor, nós clamamos agora o poder do teu Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renova a face da terra, Senhor. Renova a igreja, renova o Brasil, renova, Senhor, a nossa família. Que nossas famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde tu reinas, Senhor, onde o teu Espírito, Senhor, nos conduza. Livra-nos de toda desavença, discórdia. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor Jesus, que tu mesmo, a partir de hoje, seja uma muralha, Senhor, de fogo à nossa volta. Afugenta, Senhor, te pedimos, todos os maus espíritos enviados pelo inferno para nos destruir, nos seduzir, nos perverter. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de todo mal.
Salva-nos, Senhor, do poder do demônio. Destrói, Jesus, destrói, porque na cruz tu destruístes o império de Satanás, destruístes o poder da morte, tu sepultastes a própria morte no dia em que ressuscitaste dos mortos, Senhor. Destrói então, Senhor, tudo aquilo que não é teu em nós. Dá-nos a graça, Senhor, de uma vida santa. Se você quiser, ora junto comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio à maneira de viver deste mundo. Eu rompo agora com todo pacto, acordo, ligação, selo com o mundo das trevas. E peço agora, Senhor, que a tua luz ilumine a minha vida, ilumine a minha mente, abre os olhos do meu coração, Senhor, para que eu enxergue todas as coisas com os teus olhos, Senhor. Senhor Jesus, eu me abro agora à força, ao poder, à unção do teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Eu quero agora, Senhor, uma vida nova, caminhar na luz, caminhar na verdade, amando-te, servindo-te, e um dia, Senhor, eu quero, Senhor, entrar pelos portões do céu. Risca, Senhor, apaga o meu nome do livro da morte. Escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, amém, aleluia. Viva Cristo, Rei do Universo. Viva Jesus Cristo, Rei do Universo. Amém. Podemos encerrar a transmissão. Muito obrigado.